E se tudo o que você ouviu sobre o ET Bilu fosse apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e perturbador? Por trás das aparições e das mensagens de busca em conhecimento, pode haver uma história que nunca foi contada até agora. Prepare-se para questionar tudo o que você acha que sabe sobre manipulação, mistério e os verdadeiros interesses por trás desse fenômeno. ET Bilu, mensageiro ou manipulação em massa? Um fenômeno que marcou a cultura popular brasileira na década de 2010, o ET Bilu surgiu como uma figura enigmática que capturou a imaginação nacional com sua simples mensagem: busquem conhecimento. Esse documento analisa criticamente o surgimento, a repercussão e o legado desse personagem, questionando se estamos diante de um genuíno mensageiro extraterrestre ou de um elaborado caso de manipulação em massa, orquestrado para fins específicos e amplificado pela mídia tradicional e digital. Antes de continuar o audiolivro, se esse assunto está te deixando intrigado e você quer descobrir mais segredos como esse, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos audiolivros sobre mistérios extraterrestres. Introdução ao fenômeno ET Bilu. O fenômeno ET Bilu emergiu repentinamente no cenário midiático brasileiro no início da década passada, rapidamente se tornando um dos casos mais comentados e viralizados na história recente da comunicação nacional. Tudo começou com uma entrevista transmitida em rede nacional, onde o suposto extraterrestre, que se comunicava através de um intermediário humano, compartilhou uma mensagem aparentemente simples e direta para a população brasileira: busquem conhecimento. A rapidez com que o fenômeno se espalhou foi impressionante. Em questão de dias, a figura do ET Bilu estava presente nas rodas de conversa, programas de televisão, rádios e principalmente nas nascentes redes sociais que começavam a ganhar força no Brasil. A combinação entre o exotismo da situação, a simplicidade da mensagem e o tom entre o místico e o cômico criou o ambiente perfeito para uma tempestade viral que ultrapassou as fronteiras da televisão tradicional e invadiu o universo digital. O contexto em que surgiu o ET Bilu não poderia ser mais propício para sua rápida disseminação. O Brasil experimentava naquele momento uma expansão significativa do acesso à internet e às redes sociais, com plataformas como YouTube, Facebook e Twitter, ganhando milhões de novos usuários anualmente. Este crescimento exponencial de conectividade proporcionou um terreno fértil para que conteúdos inusitados encontrassem audiências massivas em tempo recorde, algo que seria impensável apenas uma década antes. A figura do ET Bilu também se inseriu num momento particular da cultura brasileira, caracterizado por uma curiosa mistura de ceticismo crescente e fascínio persistente pelo sobrenatural. O país, historicamente marcado por uma rica tradição de misticismo e espiritualidade, encontrava-se numa encruzilhada entre a modernização tecnológica e suas raízes culturais profundas, o que ajuda a explicar a recepção ambivalente que o fenômeno recebeu. Este caso se destaca não apenas pela sua abrangência, mas também pelo debate que suscitou. De um lado, havia aqueles que encaravam o fenômeno como uma curiosidade humorística ou uma clara manipulação. De outro, surpreendentemente, grupos que atribuíam legitimidade à mensagem e ao mensageiro. Esta análise busca examinar os diversos aspectos deste fenômeno cultural brasileiro, investigando as linhas tênues entre uma mensagem potencialmente beneficente e uma estratégia deliberada de manipulação em massa. O impacto do ET Bilu transcendeu o entretenimento momentâneo para se tornar um caso de estudo sobre como narrativas extraordinárias podem capturar o imaginário coletivo. Diversos especialistas em comunicação, psicologia social e antropologia cultural debruçaram-se sobre o fenômeno, buscando compreender os mecanismos que permitiram sua rápida disseminação
e o engajamento emocional que provocou em diferentes segmentos da população brasileira. A mensagem central do ET Bilu, busquem conhecimento, embora simples, reverberou de maneiras inesperadas na sociedade. Para alguns, tornou-se um lembrete irônico sobre a importância do pensamento crítico. Para outros, um mantra sincero que incentivava a busca por autodesenvolvimento. Esta dualidade interpretativa contribuiu substancialmente para a longevidade do fenômeno no imaginário popular brasileiro. Ao longo deste documento, exploraremos desde a origem do fenômeno, passando pelo seu impacto cultural, até as lições que podemos extrair para compreender melhor como a sociedade brasileira interage com informações extraordinárias em um ambiente cada vez mais digitalizado e saturado de estímulos midiáticos. Analisaremos também como o caso do ET Bilu se relaciona com outros fenômenos midiáticos semelhantes, tanto no Brasil quanto internacionalmente, e quais paralelos podem ser traçados com a era da desinformação e das fake news. Quem é o ET Bilu? Origem e expansão. O fenômeno ET Bilu teve o seu marco Nero em 2010, durante uma entrevista transmitida pela emissora Record, um dos principais canais de televisão aberto do Brasil. Foi nesse momento que o público brasileiro foi apresentado a uma entidade supostamente extraterrestre que, apesar de não aparecer fisicamente, se manifestava através de um intermediário humano. O mais marcante dessa aparição não foi apenas a alegação da presença extraterrestre, mas a mensagem concisa e direta que rapidamente se transformaria num slogan nacional. Busquem conhecimento. Este primeiro contato midiático aconteceu no contexto de uma reportagem sobre ufologia e fenômenos paranormais, tema recorrente em programas sensacionalistas da televisão brasileira. A simplicidade da mensagem, aliada ao tom autoritário com que foi pronunciada, criou o ambiente perfeito para a disseminação viral que seguiria. Em questão de dias, a figura do ET Bilu estava presente nas rodas de conversa, programas de televisão, rádios e principalmente nas nascentes redes sociais, que começavam a ganhar força no Brasil. Uma combinação de entre o esotérico da situação e a simplicidade da mensagem. E o tom entre o místico e o cômico criou um ambiente perfeito para uma tempestade viral que ultrapassou as fronteiras da televisão tradicional e invadiu o universo digital. O contexto em que surgiu o ET Bilu não poderia ser mais propício para sua rápida disseminação. O Brasil experimentava naquele momento uma expansão significativa do acesso à internet e às redes sociais, com plataformas de YouTube, Facebook, Twitter, ganhando milhões de novos usuários anuais. Este crescimento exponencial da conectividade proporciona um terreno fértil para que conteúdos inusitados encontrassem audiências massivas em tempo recorde, algo que seria impensável apenas uma década antes. A figura do ET Bilu também se inseriu num momento particular da cultura brasileira, caracterizado por uma curiosa mistura de feiticismo crescente e fascínio persistente pelo sobrenatural. O país, historicamente marcado por uma rica tradição de misticismo e espiritualidade, encontrava-se numa encruzilhada entre a modernização tecnológica e suas raízes culturais profundas, o que ajuda a explicar a recepção ambivalente que o fenômeno recebeu. Este caso se destaca não apenas pela sua abrangência, mas também pelo debate que suscitou. De um lado, havia aqueles que encaravam o fenômeno como uma curiosidade humorística, uma clara manipulação. De outros, surpreendentemente, grupos que atribuíam legitimidade à mensagem e ao mensageiro. Esta análise busca examinar os diversos aspectos desse fenômeno cultural brasileiro, investigando as linhas tênues entre uma mensagem potencialmente beneficente e uma estratégia deliberada de manipulação massiva. O impacto do ET Bilu transcendeu o entretenimento momentâneo para se tornar um caso de estudo sobre como as narrativas extraordinárias podem capitular o imaginário coletivo. Diversos especialistas em comunicação, psicologia social e antropologia cultural debruçaram sobre o fenômeno, buscando compreender os mecanismos que permitiram sua rápida disseminação e o engajamento emocional que provocou em diferentes segmentos da população.
A mensagem central do ET Bilu é: busquem conhecimento, embora simples, reverberou de maneiras inesperadas na sociedade. Para alguns, tornou-se um embate irônico sobre a importância do pensamento crítico. Para outros, uma tendência que incentivava a busca por autodesenvolvimento. Esta dualidade interpretativa contribui substancialmente para a longevidade do fenômeno no imaginário popular brasileiro. Ao longo desse documento, exploraremos desde a origem do fenômeno, passando pelo seu impacto cultural, até as nações que podemos ter para compreender melhor como a sociedade brasileira interage com informações extraordinárias em um ambiente cada vez mais digitalizado e saturado de estímulos midiáticos. Analisaremos também como o caso do ET Bilu se relaciona com outros fenômenos midiáticos semelhantes, tanto no Brasil. O papel da mídia tradicional. O caso ET Bilu não pode ser compreendido em sua totalidade sem uma análise crítica do papel desempenhado pela mídia tradicional, especialmente pela TV Record, emissora que serviu como plataforma inicial para o fenômeno. A decisão editorial de transmitir em rede nacional uma entrevista sobre um suposto contato extraterrestre não foi acidental, mas parte de uma estratégia consciente de programação voltada para a captação de audiência através do sensacionalismo. Este tipo de abordagem reflete uma prática recorrente na televisão brasileira, onde temas extraordinários são frequentemente explorados como forma de aumentar os índices de audiência em um mercado altamente competitivo. A abordagem adotada pela Record e posteriormente replicada por outras emissoras que exploraram o tema seguia uma fórmula consagrada no jornalismo sensacionalista: apresentar o extraordinário com uma aparência de credibilidade. A resposta que você procura pode estar no Oráculo Universal. Explore mais no link da descrição. Jornalística. As reportagens sobre o ET Bilu frequentemente misturavam elementos de dúvida e credulidade, nunca afirmando categoricamente a veracidade do fenômeno, mas tampouco descartando-o completamente. Esta ambiguidade calculada servia a dois propósitos: proteger a reputação jornalística da emissora e, simultaneamente, manter viva a curiosidade do público. A técnica do "pode ser verdade" é particularmente eficaz quando aplicada a temas como ufologia, que já possuem uma base de entusiastas e curiosos dispostos a consumir qualquer conteúdo relacionado. Um aspecto particularmente relevante neste caso foi o impacto da credibilidade institucional conferida pela televisão aberta. Para muitos brasileiros, especialmente aqueles com menor acesso a fontes diversificadas de informação, a simples presença de um tema na TV já confere um grau significativo de legitimidade. O formato jornalístico tradicional, com repórteres, entrevistados e comentaristas aparentemente sérios, contribuiu para que parte do público recebesse o caso com menos ceticismo do que seria esperado para uma alegação tão extraordinária quanto a comunicação com um ser extraterrestre. Estudos sobre comunicação de massas consistentemente apontam para este fenômeno, conhecido como efeito de autoridade midiática, onde o meio em si empresta credibilidade à mensagem, independentemente do conteúdo transmitido. Após a repercussão inicial, outras emissoras e veículos de comunicação rapidamente aderiram à cobertura do fenômeno, criando um ciclo de retroalimentação midiática. O que começou como uma curiosa reportagem logo se transformou em pauta recorrente nos mais diversos formatos. Entrevistas com Urandir em programas de auditório, debates com especialistas em ufologia, matérias de comportamento sobre o impacto cultural do ET Bilu, entre outros. Esta saturação midiática foi crucial para consolidar o fenômeno no imaginário popular brasileiro,
transformando-o de uma notícia pontual em um elemento duradouro da cultura nacional. A velocidade com que o caso se espalhou pelos diversos veículos revela também a tendência da mídia brasileira de replicar pautas de sucesso, muitas vezes sem o devido aprofundamento investigativo. A cobertura jornalística do caso ET Bilu levanta importantes questões sobre a responsabilidade ética da mídia na disseminação de informações não verificadas. Ao dar espaço para alegações extraordinárias sem a devida contextualização cética, os veículos de comunicação podem ser inadvertidamente contribuir para a propagação de crenças infundadas. No caso específico do ET Bilu, a linha entre reportagem jornalística e entretenimento foi frequentemente borrada, com poucos veículos optando por uma análise verdadeiramente crítica do fenômeno. Esta prática reflete um dilema comum na mídia comercial: o difícil equilíbrio entre o compromisso com a verdade factual e a pressão por conteúdos que gerem engajamento e audiência. O desvendamento da farsa. Revelação da verdadeira identidade. Com o aumento do escrutínio público e jornalístico, não demorou muito para que investigações mais aprofundadas começassem a revelar inconsistências na narrativa do ET Bilu. A revelação mais impactante veio quando se tornou evidente que Bilu não passava de uma criação de Urandir Fernandes, que utilizava técnicas de sugestão e performatividade para criar a ilusão de um contato extraterrestre. Cobertura jornalística crítica. Jornalistas investigativos começaram a publicar reportagens desmascarando aspectos da operação do projeto Portal e as contradições nos relatos de Urandir. Documentários e programas especiais foram produzidos explorando os bastidores do fenômeno, revelando técnicas de manipulação e os interesses financeiros por trás da comunidade. Reação do público. A revelação da farsa gerou reações diversas entre o público brasileiro. Enquanto alguns expressaram desapontamento e frustração, outros simplesmente confirmaram suas suspeitas iniciais. Curiosamente, uma parcela dos seguidores manteve sua crença, argumentando que as revelações faziam parte de uma conspiração para desacreditar o contato extraterrestre. Comparação histórica. O caso ET Bilu não foi o primeiro nem será o último fenômeno ufológico a ser desmascarado. Na história da ufologia brasileira e mundial, existem numerosos precedentes de fraudes elaboradas que conseguiram capturar a atenção pública antes de serem desvendadas, como o caso da Fazenda Nova Jerusalém, na Chapada dos Guimarães. O processo de desvendamento da farsa do ET Bilu ilustra perfeitamente a dinâmica entre credulidade inicial e ceticismo crescente que caracterizam muitos fenômenos paranormais midiáticos. Inicialmente protegido pela novidade e pelo espetáculo, o caso gradualmente perdeu sua áurea de mistério conforme mais informações vinham à tona. No entanto, o que torna esse caso particularmente interessante é que, mesmo após ser amplamente reconhecido como uma fabricação, o ET Bilu manteve sua relevância cultural, agora recontextualizado como um símbolo do folclore brasileiro digital e um caso de estudo sobre manipulação midiática. O contexto da comunidade Projeto Portal. Para compreender completamente o fenômeno ET Bilu, é essencial analisar o contexto organizacional de onde ele emergiu, a comunidade Projeto Portal. Fundada e liderada por Urandir Fernandes, estabeleceu-se como um centro de estudos e experiências relacionados a fenômenos paranormais e ufológicos no Brasil, com sede principal no estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente na região de Corguinho. Desde sua fundação em 1997, o Projeto Portal atraiu milhares de visitantes e adeptos, estabelecendo-se como um dos principais polos de atividades ufológicas da América Latina.
O Projeto Portal não era uma iniciativa isolada, mas parte de um movimento mais amplo de comunidades alternativas que floresceram no Brasil desde o final do século XX, combinando elementos de espiritualidade, ufologia, esoterismo e, em alguns casos, práticas terapêuticas alternativas. O diferencial da comunidade liderada por Urandir era sua forte ênfase em contatos extraterrestres diretos e frequentes, alegando ser um ponto privilegiado para comunicações e até mesmo visitas de seres de outros planetas. Este posicionamento estratégico no cenário ufológico brasileiro permitiu ao grupo atrair atenção midiática significativa e construir uma base de seguidores dedicados que investiam tempo e recursos consideráveis para participar das atividades promovidas. As práticas da comunidade incluíam uma variedade de atividades, desde meditações coletivas e cursos sobre desenvolvimento espiritual, até eventos específicos onde os participantes eram levados a áreas remotas para supostos avistamentos de OVNIs. Um elemento característico era a criação de símbolos e marcações no solo, apresentados como portais dimensionais ou pontos de aterrissagem para naves extraterrestres. Estas manifestações físicas serviam como evidências tangíveis que reforçavam a narrativa construída por Urandir e seus colaboradores. Adicionalmente, a comunidade mantinha instalações especiais como a nave-mãe, uma estrutura arquitetônica inspirada em naves espaciais, e alegadas câmaras de descompressão molecular, onde os membros poderiam supostamente preparar seus corpos para experiências de contato extraterrestre. A estrutura organizacional do Projeto Portal era hierárquica. Impacto cultural e midiático. O ET Bilu transcendeu rapidamente sua origem como um suposto contato extraterrestre para se estabelecer como um autêntico símbolo da cultura digital brasileira emergente no início da década de 2010. Este período marcou justamente a transição de uma internet predominantemente informativa para uma rede mais participativa e criativa no Brasil, coincidindo com a popularização das redes sociais e smartphones no país. O caso Bilu tornou-se, assim, um dos primeiros fenômenos genuinamente híbridos, nascido na mídia tradicional, mas desenvolvido e eternizado no ambiente digital. A influência do fenômeno no humor brasileiro é inegável. A frase "busquem conhecimento" tornou-se uma referência humorística recorrente, aplicada ironicamente em contextos que vão desde dificuldades acadêmicas até debates políticos complexos. Esta versatilidade permitiu que a expressão se mantivesse relevante muito além de seu contexto original, sendo incorporada ao vocabulário cotidiano brasileiro com um significado que mistura ironia, absurdo e uma certa sabedoria popular. O ET Bilu também se estabeleceu como um personagem recorrente na rica tradição brasileira de memes, com inúmeras variações, montagens e reinterpretações que continuam surgindo anos após o fenômeno original. Na linguagem da internet brasileira, "busquem conhecimento" passou a ser utilizado como um coringa discursivo empregado tanto para encerrar debates inconclusivos quanto para comentar sarcasticamente informações duvidosas ou teorias conspiratórias. Esta incorporação linguística representa um dos impactos mais duradouros do fenômeno, demonstrando como elementos originados em contextos aparentemente triviais podem se infiltrar profundamente na cultura e no léxico de uma sociedade. Comparando com fenômenos internacionais similares, o caso Bilu apresenta paralelos interessantes com eventos como o Roswell Incident, nos Estados Unidos, ou o Círculo no Trigal, na Inglaterra, guardadas as devidas proporções históricas. A diferença fundamental, entretanto, está no contexto tecnológico,
Enquanto estes casos clássicos dependiam primariamente da mídia tradicional para sua disseminação, o ET Bilu floresceu no ambiente híbrido, onde internet e televisão se alimentavam mutuamente, criando ciclos de retroalimentação que amplificavam e transformavam continuamente o fenômeno. Esta característica o torna um caso particularmente valioso para entender como os fenômenos culturais se desenvolvem na era digital e como a sociedade brasileira processa e reinterpreta narrativas extraordinárias no contexto contemporâneo. Do ponto de vista da indústria do entretenimento, o ET Bilu inspirou diretamente uma série de produções criativas, desde vídeos paródicos em plataformas como YouTube, até referências em programas humorísticos da televisão aberta. Canais dedicados à análise crítica do fenômeno surgiram quase instantaneamente, gerando conteúdo que, por sua vez, alimentava mais discussões e criações derivadas. Esta dinâmica de produção criativa descentralizada representa um modelo emergente de cultura participativa que caracteriza a web social brasileira, onde a fronteira entre produtores e consumidores de conteúdo se torna cada vez mais difusa. No âmbito acadêmico, o fenômeno ET Bilu passou a ser objeto de estudos em campos como comunicação social, antropologia digital e estudos culturais. Pesquisadores têm analisado o caso como exemplo paradigmático de como narrativas extraordinárias são construídas, disseminadas e reinterpretadas no ecossistema midiático contemporâneo. Alguns estudos destacam o papel das tecnologias digitais na democratização da produção de significados culturais, enquanto outros abordam aspectos mais críticos relacionados à desinformação e à manipulação midiática. Esta multiplicidade de interpretações acadêmicas reflete a própria complexidade do fenômeno e sua relevância como objeto de análise científica. O debate ético na comunicação. O caso ET Bilu levantou importantes questões éticas sobre o papel e a responsabilidade da mídia na disseminação de informações extraordinárias ou potencialmente enganosas. Quando uma emissora de televisão de alcance nacional decide dar espaço a alegações de contato extraterrestre sem um adequado contraponto cético ou contextualização científica, quais são as implicações éticas dessa decisão? Este debate tornou-se particularmente relevante considerando que o fenômeno surgiu justamente num período de transição nas práticas jornalísticas, com a crescente pressão por audiência e cliques começando a influenciar decisões editoriais tradicionais. A linha tênue entre entretenimento, desinformação e manipulação foi constantemente testada durante a cobertura midiática do ET Bilu. Por um lado, muitos veículos abordavam o tema com um distanciamento irônico implícito, tratando como uma curiosidade divertida, sem necessariamente endossar sua veracidade. Por outro lado, a simples inclusão do tema na pauta jornalística, especialmente quando apresentada em formatos tradicionalmente associados a notícias sérias, conferia um grau de legitimidade que poderia induzir parte do público a uma interpretação mais literal do fenômeno. Esta ambiguidade deliberada levanta questões éticas sobre a responsabilidade dos comunicadores quando abordam temas extraordinários. Especialistas em comunicação apresentaram posicionamentos diversos sobre o caso. Professores de jornalismo e comunicação social frequentemente criticavam a falta de rigor na apuração e contextualização, argumentando que mesmo temas inusitados mereciam um tratamento jornalístico que privilegiasse evidências e pluralidade de vozes. Já profissionais ligados ao entretenimento defendiam a cobertura como parte de um fenômeno cultural legítimo, independentemente da veracidade das alegações subjacentes.
Este debate espelha uma atenção mais ampla no campo da comunicação contemporânea, a crescente dificuldade de delimitar fronteiras claras entre jornalismo, entretenimento e outras formas de produção de conteúdo. À luz da posterior proliferação de fake news e desinformação na sociedade brasileira, o caso ET Bilu pode ser visto como um precursor que já sinalizava. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. Algumas das fragilidades do ecossistema informacional contemporâneo, a facilidade com que alegações extraordinárias conseguiam ganhar espaço na mídia tradicional e viralizar no ambiente digital, sem passar por filtros críticos adequados, prenunciava desafios que se tornariam ainda mais evidentes nos anos seguintes. Neste sentido, além de sua relevância cultural, o fenômeno oferece valiosas lições sobre ética na comunicação, numa era de fronteiras cada vez mais difusas entre realidade, ficção e entretenimento. Estatísticas de visualização e alcance. O fenômeno ET Bilu alcançou números impressionantes de visualização e engajamento através de múltiplas plataformas, demonstrando seu amplo alcance na sociedade brasileira. Os vídeos originais e derivados relacionados ao ET Bilu acumularam aproximadamente 8 milhões de visualizações no YouTube entre 2010 e 2012, período de maior intensidade do fenômeno. Este número é particularmente significativo considerando o estágio ainda inicial de penetração do YouTube no Brasil naquele período. No Facebook, então em ascensão como principal rede social no país, publicações relacionadas ao ET Bilu geraram cerca de 5,2 milhões de interações, incluindo compartilhamentos, comentários e reações. Esta métrica demonstra não só o alcance passivo do conteúdo, mas também o alto nível de engajamento ativo que o fenômeno provocou entre os usuários brasileiros da plataforma. Na mídia tradicional, a audiência televisiva estimada para a entrevista original e reportagens subsequentes na Record ultrapassa 6,7 milhões de telespectadores. Somando as reprises e a cobertura de outras emissoras, o alcance potencial na televisão aberta brasileira pode ter superado 15 milhões de pessoas. Os portais de notícias online, por sua vez, registraram aproximadamente 3,8 milhões de acessos em matérias relacionadas ao tema. Comparando com outros vídeos virais brasileiros do mesmo período, o ET Bilu mantém-se entre os 10 fenômenos de maior repercussão, superando casos como Eu Quero é Coco, de 6,2 milhões, e Sou Foda, de 7,8 milhões. O legado do ET Bilu, 2010-2012. Período de maior intensidade midiática, com aparições televisivas e viralização inicial nas redes sociais. 2013-2015. Incorporação ao folclore digital brasileiro e surgimento de referências em produções culturais mainstream. 2016-2018. Ressignificação como símbolo educacional e uso em campanhas de estímulo ao conhecimento científico. 2019-presente. Consolidação como referência nostálgica da cultura digital brasileira e objeto de estudos acadêmicos sobre comunicação e mídias. Mais de uma década após seu surgimento, o ET Bilu mantém uma presença significativa na cultura pop brasileira, demonstrando uma longevidade raramente vista em fenômenos virais. Referências ao personagem e sua icônica frase, "Busquem conhecimento", continuam aparecendo esporadicamente em programas televisivos, publicidades e principalmente nas interações cotidianas nas redes sociais. Esta permanência cultural sugere que o fenômeno transcendeu seu contexto original para se estabelecer como um elemento duradouro do imaginário coletivo brasileiro contemporâneo. Particularmente notável é como a mensagem central do ET Bilu foi gradualmente adaptada e incorporada em contextos educacionais legítimos. O que começou como uma frase de origem duvidosa acabou sendo ressignificada por educadores e instituições de ensino como um lema motivacional para estudantes.
Diversas escolas e projetos educacionais apropriaram-se da expressão "busquem conhecimento" em campanhas de incentivo à leitura e ao estudo, demonstrando a curiosa trajetória pela qual elementos da cultura popular podem ser recontextualizados para fins socialmente construtivos. No campo artístico e cultural, o legado do ET Bilu manifesta-se através de referências em músicas, literatura e artes visuais brasileiras. Desde menções em letras de rap e funk até instalações de arte contemporânea que exploram a relação entre mito, mídia e realidade, o fenômeno continua inspirando criações que refletem sobre comunicação, credulidade e cultura digital. Artistas como Criolo, Paulo Leminski e grupos teatrais como Porta dos Fundos incorporaram elementos do caso em suas obras, contribuindo para sua permanência no panorama cultural brasileiro. Talvez o legado mais significativo do ET Bilu, entretanto, seja o seu valor como caso de estudo para compreender as complexas dinâmicas da comunicação contemporânea. O fenômeno antecipou muitas das questões que posteriormente se tornariam centrais nos debates sobre desinformação, pós-verdade e viralização de conteúdos, oferecendo um exemplo acessível e bem documentado de como narrativas extraordinárias circulam e se transformam no ecossistema midiático brasileiro. Estudo de caso, fake news e manipulação. Criação da narrativa. Construção de uma história com elementos atrativos e extraordinários. Disseminação inicial. Uso de plataformas de mídia tradicional para legitimação inicial. Viralização digital. Exploração das redes sociais para amplificação exponencial. Incorporação cultural. Transformação em referência compartilhada e objeto da cultura popular. O caso ET Bilu oferece um valioso estudo sobre os fatores que facilitam a proliferação de fenômenos similares no ecossistema midiático contemporâneo. A análise deste caso revela elementos-chave que contribuem para o sucesso de narrativas potencialmente enganosas ou manipuladoras, independentemente de seu conteúdo específico. Primeiramente, destaca-se a importância da simplicidade e universalidade da mensagem central. Busquem conhecimento é simultaneamente profundo e acessível, difícil de contestar em seu valor básico e facilmente aplicável a diversos contextos. Esta característica permitiu que o fenômeno transcendesse barreiras sociais, educacionais e culturais, alcançando públicos diversos. Estudos acadêmicos sobre inovação narrativa e manipulação frequentemente apontam o caso ET Bilu como um exemplo de narrativa transmídia eficiente, conforme definido pelo pesquisador Henry Jenkins. Segundo a doutora Carolina Menezes, da UERJ, o fenômeno demonstra como uma narrativa bem construída pode fluir entre diferentes plataformas midiáticas, sendo adaptada e enriquecida em cada novo contexto, criando múltiplos pontos de entrada para diferentes públicos. Esta característica permitiu que o ET Bilu mantivesse relevância simultaneamente em ambientes tão diversos quanto programas de televisão tradicional, fóruns de discussão especializados sobre ufologia e memes humorísticos nas redes sociais. Comparando com outros casos famosos de fraude urbana ou lendas contemporâneas, o ET Bilu apresenta similaridades significativas com os casos como o caso Roswell nos Estados Unidos ou os círculos nas plantações no Reino Unido. Em todos estes casos, observa-se a combinação de elementos misteriosos, alegações extraordinárias apresentadas com aparência de credibilidade e a exploração de desejos coletivos por conexões com realidades transcendentais. A principal diferença do caso brasileiro está no seu timing histórico, enquanto os exemplos internacionais citados emergiram em épocas de mídia predominantemente unidirecional. O ET Bilu floresceu justamente na transição para um ecossistema midiático, participativo e interconectado. Ufologia e sensacionalismo no Brasil. O fenômeno ET Bilu não surgiu em um vácuo cultural, mas inseriu-se em uma longa tradição de ufologia e narrativas extraterrestres no Brasil. O país possui um histórico peculiarmente rico de relatos sobre OVNIs e contatos alienígenas, que remonta à década de 1950 com o caso do fazendeiro Antônio Vilas Boas, que alegou ter sido abduzido por extraterrestres em 1957, em Minas Gerais.
Esse caso, inclusive, é considerado um dos primeiros relatos detalhados de abdução alienígena documentados mundialmente, antecedendo casos famosos norte-americanos. Ao longo das décadas seguintes, diversos episódios consolidaram o Brasil como um território particularmente fértil para avistamentos e contatos alienígenas. O caso Varginha, de 1996, quando supostas criaturas alienígenas teriam sido capturadas após a queda de um OVNI em Minas Gerais, representa talvez o ápice da ufologia brasileira, tendo recebido cobertura internacional e permanecido no imaginário popular como o Roswell brasileiro. A Operação Prato, investigação oficial conduzida pela Força Aérea Brasileira na década de 1970 na região amazônica, também contribuiu para legitimar o interesse pelo tema, ao documentar oficialmente fenômenos aéreos não identificados. Neste rico contexto histórico, destacaram-se figuras como Adhemar José Guevar, editor da revista UFO e principal nome da ufologia nacional, o comandante Wulfio Brant Aleixo, militar que investigou diversos casos oficialmente, e José Medeiros, fotógrafo que documentou supostos contatos na década de 1960. Estes personagens, junto com dezenas de grupos de estudo espalhados pelo país, construíram uma comunidade ufológica brasileira particularmente ativa e influente, criando o substrato cultural que posteriormente permitiria a emergência e aceitação de fenômenos como o ET Bilu. A relação entre mídia e movimentos ufológicos no Brasil sempre foi marcada por uma curiosa ambivalência. Por um lado, a cobertura sensacionalista de tabloides e programas televisivos frequentemente banaliza e distorce as investigações sérias, transformando hipóteses em afirmações categóricas e evidências circunstanciais em provas definitivas. Por outro lado, esta mesma cobertura garante visibilidade e mantém o tema no radar cultural, permitindo que mais pessoas entrem em contato com estas narrativas. O caso ET Bilu representa um caso extremo desta dinâmica. Ao mesmo tempo em que explorava ao máximo o potencial sensacionalista do tema, acabou indiretamente contribuindo para manter a ufologia como um assunto recorrente no debate público brasileiro, mesmo que frequentemente através de lentes distorcidas pela busca de audiência e impacto imediato. O papel da tecnologia e das mídias sociais. Mídia tradicional. Forneceu exposição inicial e legitimidade aparente através de reportagens e entrevistas. Compartilhamento. Usuários distribuíram o conteúdo em redes sociais, ampliando exponencialmente o alcance. Reinterpretação. Criação de memes, paródias e novos conteúdos derivados da narrativa original. Amplificação algorítmica. Sistemas de recomendação priorizaram o conteúdo viral, aumentando sua visibilidade. O fenômeno ET Bilu emergiu em um momento particularmente significativo para a ecologia midiática brasileira, o período de transição entre a hegemonia da televisão aberta e a crescente influência das plataformas digitais. Este timing foi crucial para sua disseminação, pois permitiu que o caso se beneficiasse simultaneamente da credibilidade institucional conferida pela mídia tradicional e do potencial de viralização proporcionado pelas novas plataformas. As plataformas digitais funcionaram como poderosos catalisadores do fenômeno, oferecendo ferramentas de compartilhamento, remixagem e discussão que transformaram um evento midiático pontual em um fenômeno cultural duradouro. YouTube, Orkut, ainda dominante no Brasil naquele período, e o nascente Facebook permitiram que usuários comuns não apenas consumissem passivamente o conteúdo, mas participassem ativamente de sua disseminação e transformação menos complexas de criação sem nível de cultura que os criadores originais estavam pensando. Esta dinâmica participativa contribuiu para o sentimento de propriedade coletiva sobre o fenômeno, com cada compartilhamento ET Bilu e o entretenimento. Humor televisivo. Programas de comédia como Caceta e Planeta e Pânico na TV criaram personagens e esquetes inspirados no ET Bilu, explorando o aspecto cômico da situação através de paródias e sátiras. Estas representações humorísticas contribuíram para transformar o fenômeno em um elemento familiar da cultura popular brasileira,
simultaneamente ridicularizando a credulidade extrema e celebrando a criatividade coletiva em torno do tema. Cultura carnavalesca. O carnaval brasileiro, sempre ágil em incorporar elementos da cultura pop contemporânea, não demorou a adotar o ET Bilu como tema de fantasias, blocos e até alegorias de escolas de samba. Esta incorporação ao maior evento cultural brasileiro representou a consagração do fenômeno como parte do repertório compartilhado de referências culturais nacionais, transcendendo seu contexto original para se tornar um símbolo reconhecível mesmo por aqueles não familiarizados com a história completa. Cultura de memes. A verdadeira explosão criativa em torno do ET Bilu ocorreu no universo digital dos memes. Internautas brasileiros criaram milhares de variações visuais e textuais explorando a frase "busquem conhecimento", aplicando-a a contextos humorísticos, políticos, educacionais e cotidianos. Esta produção coletiva e descentralizada exemplifica como o público contemporâneo não apenas consome conteúdo, mas o participa ativamente de sua criação e transformação para o público. O fenômeno ET Bilu representa um caso paradigmático de como o entretenimento contemporâneo transcende as fronteiras tradicionais entre produtores e consumidores de conteúdo. Iniciado como um produto da mídia tradicional, rapidamente se transformou em um projeto criativo coletivo onde milhões de brasileiros participaram da construção de significados e representações. Esta dinâmica exemplifica o que o teórico da comunicação, Henry Jenkins, denomina cultura participativa, onde o público não apenas recebe passivamente o conteúdo, mas o reinterpreta, modifica e redistribui, criando novas camadas de significado. O impacto do ET Bilu na indústria do entretenimento digital brasileira foi significativo, contribuindo para consolidar práticas que hoje são lugar comum na produção de conteúdo online. Criadores de conteúdo aprenderam valiosas lições sobre como narrativas simples, com elementos facilmente reconhecíveis e adaptáveis, têm maior potencial de engajamento e viralização. A capacidade do fenômeno de transitar entre o humor e a curiosidade genuína também ofereceu um modelo para produções que buscam equilibrar o entretenimento com um engajamento mais profundo, demonstrando que mesmo temas aparentemente triviais podem servir como porta de entrada para discussões mais substanciais sobre ciência, credulidade e pensamento crítico. Lições aprendidas: mídia, cultura e sociedade. Discernimento crítico. Capacidade de avaliar criticamente qualquer conteúdo midiático. Equilíbrio entre ceticismo e abertura. Manter a mente aberta sem abandonar o pensamento crítico. Responsabilidade coletiva. Criar uma cultura de verificação e compartilhamento responsável. O caso ET Bilu oferece valiosas lições sobre a complexa relação da sociedade brasileira com as novas mídias, revelando tanto vulnerabilidades quanto potencialidades. Uma das revelações mais significativas foi a persistência de uma tensão fundamental entre fascínio e ceticismo diante do extraordinário. Mesmo em um contexto urbano e tecnológico, a sociedade brasileira mantém uma abertura cultural para narrativas que transcendem o mundano e oferecem explicações alternativas à realidade, seja por influência de tradições espirituais diversas, pelo legado do pensamento mágico presente em várias manifestações culturais nacionais, ou pela desconfiança em relação a instituições oficiais de conhecimento, podem levar algumas pessoas a estar mais abertas a explicações alternativas, mesmo que estas careçam de respaldo científico tradicional.
paradoxalmente, a curiosidade e o espírito crítico, valores essenciais para o avanço do conhecimento, podem tanto proteger quanto contribuir para a aceitação de fenômenos extraordinários. Por um lado, a curiosidade genuína motiva a exploração de possibilidades além do conhecimento estabelecido, atitude fundamental para o progresso científico e cultural. Por outro lado, sem o contrapeso do rigor metodológico e do ceticismo saudável, essa mesma curiosidade pode levar à aceitação prematura de explicações não verificadas. O caso ET Bilu ilustra perfeitamente essa tensão, pois sua mensagem central, busquem conhecimento, apela para um valor que, se aplicado rigorosamente, levaria ao questionamento da própria fonte da mensagem. O debate sobre a fronteira entre fantasia e realidade, exemplificado pelo fenômeno ET Bilu, não se resume a uma simples oposição entre credulidade e ceticismo. Trata-se de um contínuo complexo, onde diferentes níveis de aceitação, dúvida, engajamento crítico e suspensão voluntária da descrença coexistem e interagem simultaneamente. A sociedade contemporânea, especialmente em sua dimensão digital, existe frequentemente neste espaço intermediário, nem completamente cética, nem inteiramente crédula, onde narrativas são simultânea e paradoxalmente tratadas como possivelmente verdadeiras, potencialmente ficcionais e inerentemente significativas, independentemente de seu status factual. Compreender esta complexidade é essencial para desenvolver abordagens mais sofisticadas e eficazes para a educação midiática e o fomento do pensamento crítico em um mundo onde a fronteira entre fato e ficção se torna cada vez mais porosa e contestada. O fenômeno ET Bilu, em perspectiva, dimensão global. Ao analisar o fenômeno ET Bilu comparativamente com casos similares em outros países e culturas, emergem padrões reveladores sobre como diferentes sociedades processam alegações extraordinárias. Nos Estados Unidos, fenômenos como o caso Roswell ou as alegações sobre a Área 51 tendem a desenvolver-se no contexto de uma cultura de desconfiança governamental e teorias conspiratórias institucionais. Na Europa, especialmente em países como Reino Unido e França, manifestações similares frequentemente incorporam elementos de tradições folclóricas locais, como evidenciado pelos círculos nas plantações, crop circles, que dialogam com antigas lendas sobre fadas e espíritos da natureza. O caso brasileiro do ET Bilu diferencia-se por sua singular combinação de humor, espiritualidade sincrética e uma certa irreverência diante do extraordinário. Enquanto em muitas culturas ocidentais o debate sobre fenômenos paranormais tende a polarizar-se entre aceitação total e rejeição completa, a abordagem brasileira exemplificada pelo ET Bilu demonstrou uma notável capacidade de habitar o espaço intermediário, simultaneamente brincando com o fenômeno e mantendo abertura para suas possibilidades, sem necessariamente comprometer-se com qualquer posição definitiva. A relevância do caso para entender a sociedade digital contemporânea transcende fronteiras. O ET Bilu emergiu precisamente no momento de transição entre a era da mídia tradicional unidirecional e o novo paradigma participativo das plataformas digitais, oferecendo um valioso registro de como fenômenos culturais se comportam neste momento de mudança paradigmática. O caso demonstra como narrativas podem fluir entre diferentes plataformas midiáticas, sendo transformadas e ressignificadas a cada passagem, ganhando camadas adicionais de significado através da participação ativa do público. Para pesquisadores e comunicadores, o legado do ET Bilu oferece importantes insights sobre a construção e disseminação de narrativas na era digital. O fenômeno ilustra perfeitamente o conceito de spreadability,
proposto por Henry Jenkins: a capacidade de certos conteúdos serem facilmente compartilhados e adaptados pelo público. A simplicidade da mensagem central, a combinação de elementos extraordinários com referências culturais familiares e a abertura para múltiplas interpretações criaram as condições ideais para que o fenômeno transcendesse seu contexto. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. O papel do humor e da paródia. O humor desempenhou um papel fundamental na trajetória cultural do fenômeno ET Bilu, atuando simultaneamente como veículo de disseminação e como mecanismo de desmistificação. A apropriação humorística do caso transformou uma alegação potencialmente inquietante de contato extraterrestre em um elemento familiar e acessível da cultura popular brasileira. Através do riso, o extraordinário foi domesticado, permitindo que o público processasse o fenômeno sem necessariamente precisar posicionar-se definitivamente quanto à sua veracidade ou falsidade. Esta abordagem humorística criou um espaço intermediário de engajamento onde o ceticismo não precisava equivaler à rejeição completa, nem a curiosidade implicava incredulidade absoluta. As paródias e sátiras criadas a partir do ET Bilu foram extraordinariamente diversas em formato e tom. Programas humorísticos de televisão, como Caceta e Planeta e Em Pânico na Crevê, produziram esquetes onde alienígenas com sotaques exagerados ofereciam conselhos absurdos, além de buscar conhecimento. Comediantes de stand-up incorporaram referências ao extraterrestre em suas rotinas. Na internet, floresceram webséries paródicas, canais de YouTube dedicados a recriações humorísticas e incontáveis memes que recontextualizavam a frase icônica em situações cotidianas, políticas ou absurdas. O carnaval brasileiro, sempre ágil em incorporar elementos da cultura pop contemporânea, viu blocos e fantasias inspirados no ET Bilu, consolidando a transição do fenômeno do âmbito do extraordinário para o do folclore urbano contemporâneo. Esta proliferação de conteúdo humorístico não apenas desmistificou o fenômeno, mas também criou oportunidades para reflexão crítica sobre os mecanismos de construção e disseminação de narrativas extraordinárias. Ao parodiar não apenas o ET Bilu em si, mas também os formatos sensacionalistas que o promoveram, muitas dessas criações humorísticas ofereciam implicitamente uma alfabetização midiática informal, convidando o público a questionar como narrativas são construídas para maximizar impacto emocional e engajamento. A sátira funcionou, assim, como uma forma de metacomentário sobre os próprios processos mediáticos, contribuindo para uma compreensão mais sofisticada de como funcionam os mecanismos de informação e entretenimento na sociedade contemporânea. Considerações finais. O que ficou para a história? Surgimento mediático. A aparição inicial na TV aberta como suposto contato extraterrestre. Viralização digital. Disseminação exponencial através de múltiplas plataformas. Assimilação cultural. Transformação em referência compartilhada na cultura brasileira. Legado educativo. Caso de estudo sobre mídia, credulidade e pensamento crítico. Ao avaliar o legado do ET Bilu na cultura digital brasileira, vemos um fenômeno que transcendeu amplamente suas origens como uma curiosa entrevista televisiva para se estabelecer como um elemento duradouro do imaginário coletivo nacional. A expressão "busquem conhecimento" ultrapassou seu contexto original, tornando-se parte do léxico cultural brasileiro, utilizada tanto ironicamente
quanto com sinceridade em contextos educacionais, políticos e cotidianos. Essa permanência linguística representa, talvez, o legado mais tangível do fenômeno, demonstrando como elementos originados em contextos midiáticos específicos podem ser assimilados e ressignificados pela cultura mais ampla. O fenômeno ET Bilu também deixou marcas significativas nas práticas comunicacionais brasileiras, antecipando muitas das questões que posteriormente se tornaram centrais nos debates sobre desinformação e pós-verdade. As estratégias de legitimação utilizadas pelas autoridades transcendental, a simplicidade da mensagem central, a ambiguidade calculada que permitia múltiplas interpretações seriam posteriormente observadas em diversos fenômenos de desinformação digital. Simultaneamente, as respostas coletivas ao caso, desde o humor desmistificador até as análises críticas, também prefiguraram mecanismos sociais de resistências à manipulação que continuam relevantes no contexto contemporâneo. Para o futuro da comunicação de massa no Brasil, o caso oferece perspectivas tanto preocupantes quanto esperançadas. Por um lado, demonstra a persistente vulnerabilidade coletiva a narrativas extraordinárias, quando são apresentadas com aparência de legitimidade institucional e ressoam com desejos ou inquietações culturais pré-existentes. Por outro lado, também evidencia a crescente sofisticação do público em seu engajamento com conteúdos mediáticos, capaz de participar simultaneamente da disseminação de um fenômeno e de sua deconstrução crítica. O caso sugere a emergência de um novo tipo de audiência, que não é nem puramente crédula, nem inteiramente cética, mas capaz de habitar produtivamente o espaço intermediário entre essas posições, engajando-se com narrativas extraordinárias em múltiplos níveis simultaneamente. Olhando para o futuro, o fenômeno ET Bilu permanece como um valioso caso de estudo sobre como as narrativas circulam e se transformam no ecossistema midiático contemporâneo. As lições derivadas desse episódio continuam relevantes para educadores, comunicadores, plataformas digitais e cidadãos interessados em navegar responsavelmente o complexo panorama informacional do século XXI. Em um momento histórico onde as fronteiras entre realidade e ficção, informação e entretenimento tornam-se cada vez mais porosas e contestadas, a capacidade de analisar criticamente fenômenos como o ET Bilu, sem perder de vista seu significado cultural mais amplo, representa uma competência cada vez mais essencial para a cidadania digital plena. Conclusão: o fenômeno ET Bilu representa um fascinante microscópio das complexas dinâmicas da comunicação contemporânea e um revelador estudo de caso sobre como a sociedade brasileira processa e ressignifica narrativas extraordinárias. Surgimento midiático na interseção entre mídia tradicional e nascentes plataformas digitais. O caso ilustra perfeitamente um momento de transição midiática que o Brasil atravessava no início da década de 2010. Mas que um simples episódio de credulidade coletiva, uma mera curiosidade efêmera, o ET Bilu e sua mensagem busquem conhecimento, transformaram-se em um elemento duradouro da cultura popular brasileira, continuamente reinterpretado e adaptado para novos contextos. A análise detalhada do caso revela de sua significância transcende em muito a questão binária de autenticidade ou fraude. Independentemente da veracidade das alegações originais, o fenômeno gera um rico ecossistema cultural de criações derivadas, debates, reflexões e reinterpretações que oferecem valiosos insights sobre comunicação, credulidade, humor e identidade cultural brasileira.
A trajetória do ET Bilu, de suposto contato extraterrestre a ícone da cultura digital, passando por meme humanístico e chegando a símbolo ressignificado para causas educacionais, demonstra a extraordinária capacidade da cultura contemporânea de transformar continuamente significados e apropriações. O valor do espírito crítico e da educação midiática emerge como uma das principais lições desse caso. Em um ecossistema informacional cada vez mais complexo e saturado, a capacidade de avaliar criticamente fontes, contextualizar alegações e reconhecer estratégias de manipulação torna-se uma competência essencial para a cidadania plena. Entretanto, o caso ET Bilu também demonstra que esta postura crítica não precisa equivaler a um ceticismo ávido ou a uma rejeição completa do extraordinário. O engajamento humorístico e lúdico com fenômenos culturais, mesmo aqueles de origem duvidosa, podem criar espaços produtivos de reflexão coletiva que permitam simultaneamente o prazer da imaginação e o exercício do discernimento. Ao final dessa jornada analítica pelo universo do ET Bilu, somos convidados a uma reflexão mais ampla sobre manipulação, credibilidade e entretenimento na era